Em nome do Pai, do Filho e do Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. É com alegria que já vemos a igreja mais composta. Portanto, louvemos o Senhor, apesar de não estar cheia, mas louvemos o Senhor, porque isto significa algo de bom. Portanto, louvamos o Senhor e damos graças a Deus por termos passado aquilo que conhecemos até agora. Esperemos que nada se altere e que o Senhor nos proteja. Saudamos também quem está em casa a acompanhar-nos neste 12º domingo do tempo comum, em que o Senhor adormece na barca. Parece que adormece na barca. E é este Senhor que nós hoje celebramos. Fazemos-lo na igreja da Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, como dizia o nosso poeta Teixeira de Pascoais: o homem sonha, Deus quer, a obra nasce. Esta frase tão bonita do poeta Teixeira de Pascoais resume a construção das nossas igrejas em toda a imigração. Mas também significa sacrifício, trabalho, união e, sobretudo, testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste domingo, então, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, dizendo: Quem encerrou o mar entre dois batentes, quando ele interrompeu do céu do abismo, quando eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, quando lhe fechei limites
e lhe tranquei portas e ferrolhos. E disse-lhe: chegarás até aqui, e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te, está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: que é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me que comece por mencionar os irmãos que nesta história de 41 anos da nossa Igreja, que fizeram parte da nossa comunidade e que partiram, e que os lembremos, aqueles que partiram esta semana, de 14 a 20 de junho, e da nossa comunidade, em 1981,
Maria da Glória Soares. Em 1981, Maria José Couto Carquês. Em 1984, Manuela Almeida. Em 1985, Joaquina Duarte. Em 1992, Natália Maria Cordeiro. Em 1994, Manuel Cabral da Ponte. Em 1998, Aurélia dos Santos Souza. Em 1999, Manuela Almeida. Em 2002, Silvano Almeida. Em 2002, Maria da Conceição Ferreira. 2010, Maria da Glória da Costa. E 2020, Arlindo Valente de Matos. E permita-me também que lembre nesta Eucaristia Faustino Maria e Genoveva Raposo e também Jacinto Matos. Lembramos-los com saudade e confiamos as nossas orações a Deus por eles. A liturgia de hoje, a liturgia que nós celebramos hoje, neste 12º domingo do tempo comum, a cor verde do sacerdote simboliza isso mesmo, apesar do nosso altar estar muito vermelho, por causa do take-out que vamos fazer no próximo domingo, por causa da festa do Divino Espírito Santo. O altar não é normal estar aqui do Espírito Santo, é nas casas de quem tem as domingas, mas em virtude da pandemia e para nos recordar, e sobretudo quem está em casa, e também que já que há as transmissões, colocámo-lo aqui para que não nos esqueçamos da ação dos dons do Divino Espírito Santo. Portanto, repito, não é normal estar aqui ao altar, é nas casas de quem faz as domingas, é tão bonitos, tão variados, cada um à sua maneira, é um aspecto cultural tremendo, religioso, de fé, muito bonito, mas nós colocámo-lo porque não nos podemos reunir nas nossas casas e aqui o número das pessoas vai aumentando, as autoridades vão permitindo, e durante a próxima semana, a partir de amanhã, as famílias que tinham as domingas, que já não era este ano, mas era do ano passado, virão aqui rezar o terço connosco, que será transmitido para todas as casas. Portanto, a partir de amanhã, a primeira dominga, terça-feira a segunda, quarta a terceira e assim sucessivamente, como fariam nas casas de cada um. E como é uma devoção muito familiar, às vezes a grande maioria nem se apercebe. E um dos objetivos é que também, quem não sabe, porque, por exemplo, eu estive lá na Europa, muita gente que se entrar na nossa página e vir este altar não sabe o que é a devoção ao Divino Espírito Santo. Mas a pergunta, o que é aquilo, já é importante, porque o cristão tem que perguntar. Não podemos ser proibidos de perguntar, não podemos ser proibidos de questionar. Sempre houve tentativas de é assim e ponto final. Não é assim e ponto final para os cristãos. Não há nada que seja assim e ponto final. O que é? Porquê? Desde quando? Perguntas. E há nas perguntas que nós vamos encontrar Deus. Os grandes santos da Igreja, os mais intelectuais, encontraram Deus através dos porquês, querendo encontrar a verdade, querendo saber porquê. É assim, ponto final. Não. O cristão nunca se verga, nunca pode fechar a porta do saber, das questões e das interrogações. Nunca. Seja qual for a força e o poder. Mas hoje no Evangelho, o Evangelho é uma aula de catequese para nós. Jesus vai na barca, dormindo, cansado, ao anoitecer. O lado humano de Jesus, um dia longo, Jesus vai a dormir. E era um sono que parecia profundo. Mas esta imagem de Jesus a dormir é tão doce,
É uma imagem bonita, a pessoa em paz, a descansar. Mas este dormir do Senhor quer nos dizer alguma coisa. A barca é a igreja, que também pode ser a nossa vida pessoal. Barca, tantas tempestades que nós temos que ultrapassar. E o Senhor às vezes parece a dormir, que está a dormir. Nós não sabemos, entretanto, o volume, a dimensão daquela tempestade. O cenário é desolador, mete medo, é noite, o barco está perdido no meio do mar e de repente levanta-se uma tempestade de vento muito forte, com as ondas lançando-se contra o barco. E nós somos levados a pensar, muitas vezes é assim que vemos a nossa vida. E é assim a vida da igreja. Momentos tremendos. Às vezes parece, durante a história da igreja, parecia que tudo estava perdido. Levanta-se a calma de alguém, de um sinal de Deus, e tudo se serena. São Francisco de Assis, a igreja parecia que estava perdida, completamente perdida. Levanta-se aquele homem com uma humildade tremenda, e Jesus fala de surgir e tudo se renova. E Madre Teresa de Calcutá no nosso tempo, Santa Teresa de Ávila, os mosteiros todos perdidos em Espanha, e esse para o mosteiro não por vocação, mas porque os bens é o filho mais velho, todos os outros tinham que fazer vida, e a maioria iam para o convento sem vocação. Madre Teresa, Santa Teresa de Ávila, com a sua força, veio reformar todos os conventos. Parecia que estava tudo perdido, e havia gente a aproveitar. Os políticos daquela época, os ricos daquela época aproveitavam. As portas não fechavam bem, sobretudo de noite, e aí sujou a igreja. Mas o pecado depende de quem o pratica. Veio Santa Teresa de Ávila. E nós às vezes não queremos, olhamos mais para o ferrolho das portas do que olhamos para aquela que se levantou com um bastão e que reformou, porque é preciso reforma. Nós temos muitas lições ao longo da história. Agora, para onde é que tu estás a olhar? Para o ferrolho da porta do convento ou para a bravura de Santa Teresa de Ávila? Santa Teresa de Jesus. Tantas vezes é noite, nada podemos ver com clareza, tantas vezes as ondas parecem agitar tudo e as torrentes ameaçam a nossa pobre barca, de modo que nos sentimos pequenos e potentes, como os navegadores da vida. O Salmo de hoje diz: Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremassando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaziam-se de pavor. Quantas vezes encontramos nesta situação? Tantas vezes vemos a igreja encontrar-se assim. E o Senhor, como no Evangelho de hoje, parece dormir, parece alheio à nossa aflição, distante da nossa angústia, incapaz de nos salvar. Quantas vezes temos de dizer: Senhor, por que dormes? Por que não respondes? Porque parece que não vês a dor e o sofrimento. Isto parece uma afronta, mas falar assim com o Senhor não é mau. Não é ruim que gritemos ao Senhor, pois gritar, pedir-lhe e até queixar-se a Ele é sinal de fé. Só que quem crê e considera realmente Deus como alguém e não como uma ideia abstrata é que reza realmente.
gritar, chorar, não faz mal. Gritemos, rezemos, supliquemos. Senhor, por que é que dormes? Mas aquilo que está mal é a atitude de descrença dos apóstolos. Os apóstolos duvidaram. Gritaram, mas o seu grito era de dúvida. O mal deles não foi acordar o Senhor, não foi incomodar Jesus, não foi suplicar por socorro, não foi incomodar Jesus. O mal deles foi duvidar do seu amor. Os apóstolos dizem: não te importas que estejamos todos a perecer, estejamos todos a afogar-nos? Duvidando da solicitude do Senhor, duvidam do seu cuidado por eles, duvidam do seu amor pela humanidade e por cada um de nós. E ainda completam: não te importas? A autoridade do mundo, não te importas para Jesus. Aconteça o que acontecer, não temos o direito de duvidar do amor de Cristo, da sua presença, do seu cuidado para conosco. Olhemos para a cruz. Conhecemos o amor de Deus para conosco. Sabemos o quanto Cristo nos quer bem, o quanto é nosso amigo, pois não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. E Ele deu a vida por nós. Portanto, o grande mal dos apóstolos não foi incomodar Jesus, foi duvidar. São Paulo recorda-nos, na leitura que não lemos por causa da pandemia, mas que faz parte da liturgia de hoje: um só morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que vai na nossa barca, na barca da igreja e na barca da nossa vida, é o mesmo que se deu todo por nós e todo a nós. Aquele que morreu e ressuscitou. Gritar por Ele, sim. Chamar por Ele, sim. Suspirar pelo socorro dEle, sim. Mas duvidar e reclamar com soberba, descrença, não. E aqui é que está o pecado, aqui é que está o erro. Não é o gritar, não é o invocar, não é o rezar, mas duvidar. Quantas vezes é que rezamos, mas com o olho virado para o mundo? Aquilo que dizem de nós cristãos, aquilo que os outros julgam. Às vezes, no mundo de hoje, querem fazer crer que só os fracos é que rezam. Os fortes não rezam. Quantas vezes nós estamos a rezar e esta ideia nos vem à cabeça? E é o pecado. É o próprio demónio. Quantas vezes é que nós estamos a rezar e ouvimos dentro de nós aquilo que o mundo diz? Só os fracos. Só os fracos é que rezam. Quantas vezes? Todos nós. Será que não cremos de verdade que Ele é o Senhor que está vivo? E depois o Evangelho continua. Os apóstolos: vide como Ele impera, como ordena, silêncio, mar, cala-te. Os apóstolos ficaram desnorteados. Duvidaram, mas ficaram completamente desnorteados. E o Evangelho diz: o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos 12, e pergunta-nos a nós: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Para a mentalidade bíblica, no contexto bíblico, era muito claro que somente Deus podia acalmar o mar. Os apóstolos sabiam disso. Os apóstolos eram gente de fé, eram gente bem preparada na doutrina bíblica do Antigo Testamento, sabiam que na Bíblia só Deus é que pode acalmar o mar.
E hoje nós não sabemos isto. A tecnologia, aquilo que alguns dizem é ciência, tão prepotente e metida no autossuficiente, treme mediante a potência do oceano. Por isso a pergunta assustada dos 12: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, este é o próprio Deus. Jesus é Deus. Jesus acalma o mar. Eu certamente, depois deste Evangelho, houve ali muito silêncio. Os apóstolos ficaram em silêncio. Ficaram perdidos nas suas certezas. Mas foram pensar. E entrou a força do Espírito Santo para reconhecer a força de Jesus. Hoje também temos muitas ilusões. E também muitas vezes a barca parece perdida. A barquinha da nossa vida, que atravessa o mar violento deste mundo, está nas mãos do Senhor. Então entreguemo-nos a Ele, confiemo-nos nas suas mãos, como os apóstolos, e façamos aquele silêncio dos apóstolos. O Evangelho não diz mais nada. O Evangelho, os apóstolos, quem é este que até o mar faz calar? E veio à sua cabeça o que dizia a Escritura. E gerou-se o silêncio. E perante os acontecimentos de fé na nossa vida, de dúvidas, das vezes que gritamos, é este silêncio que precisamos fazer. Muitas vezes pensamos que resolvemos os problemas com gritaria, dizendo muitas palavras, mostrando, mas em tudo a Bíblia nos encaminha para o silêncio. Para o silêncio de Deus que toca dentro do nosso coração. As tempestades do mundo, e hoje são violentas as tempestades do mundo, muito violentas, e às vezes com certezas, com ondas. Nós não temos argumentos, não temos capacidade de argumentar. Sabemos que está errado, mas não temos capacidade de argumentar. E as ondas continuam. Mas o que importa é olharmos para a atitude dos apóstolos e fazer silêncio, calar no íntimo coração, reconhecer que estávamos errados, estávamos perdidos, e que o Senhor é o Senhor que acalma as ondas e as tempestades. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo vai vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Profeta. Irmãs e irmãos, em Cristo a oração do humilde atravessa as nuvens. Cheios de fé, invoquemos ao Senhor, Pai justo e misericordioso,
imploremos humildemente. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, barca dos apóstolos, sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores. Oremos, irmãos. Pelo mundo afligido por mal sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens. Oremos, irmãos. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas. Oremos, irmãos. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso nem a incompreensão os façam desistir dos seus propósitos. Oremos, irmãos. Pelos membros da nossa comunidade, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá nos tornem novas criaturas. Oremos, irmãos. Hoje no Cadalap é o dia do Pai e hoje a paternidade é um grande desafio, no mínimo. Rezemos por todos os pais, por todos aqueles que souberam e que são chamados a saber ser pais. Na nossa cultura é o dia de São José, que é um modelo, uma referência para nós, o Pai de Jesus. Mas aqui é outro critério, nós lembramos todos os pais, sobretudo aqueles que a pandemia possivelmente vão perder o emprego, que o drama de não ter capacidade, não ter força para sustentar as suas famílias. Que o Senhor ajude a todos neste dia, dê saúde a todos, dê esperança e sobretudo que Deus abençoe e que dê capacidade de olhar com o futuro com esperança. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela palavra do vosso Filho acalmaste os ventos e as ondas, aumentai a nossa pouca fé para sabermos vencer as tempestades da vida, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano.
Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maal, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia. Todos os pais que já partiram, todos também aqueles pais que continuam a lutar na vida, aqueles, sobretudo, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Só queria dizer umas palavras muito simples. O altar do Divino Espírito Santo, que está aqui, já está desde o início da semana. Nós em Portugal tínhamos tantas terras, tanto amor, os Açores ao Divino Espírito Santo, e mesmo a Ilha Terceira, a São João. O altar está aqui desde o dia de São João, o dia 13 portanto foi no dia a seguir que nós construímos o altar. E agora esta semana vem o São João e depois o São Pedro e São Paulo, os santos populares. Este ano não os podemos celebrar, mas é com o Espírito Santo, que iluminou os apóstolos, que iluminou os santos. Este altar também é uma homenagem a todos os nossos santos populares. E eu convido-os esta semana, que celebramos o nascimento de São João Batista, no dia 24, a sua morte é em agosto, o seu martírio foi em agosto. É o único santo que celebra o seu nascimento para o mundo com Nossa Senhora. São os dois únicos. E é o dia do nascimento para o mundo. E nós celebramos então o Divino Espírito Santo, que iluminou os santos, que nos deu força e que continua a guiar-nos e a orientar-nos. Esta semana é uma semana, terça-feira, celebramos 3 mártires de Inglaterra. Eu, mesmo para quem está em casa, tenho feito todos os dias uma oração da manhã, e na minha cabeça, não sei se está bem, se está mal, se está errado, mas tenho colocado um bocadinho de história, significado das coisas, porque nós às vezes vamos esquecendo a história. Por exemplo, terça-feira, os 3 santos, o primeiro mártir e os mártires dos anglicanos. São Tomás Moro, que há aqui em Kingston uma escola dedicada a São Tomás Moro, São João Ficha, e depois no sábado é o dia de São Paio, dia que foi martirizado em Espanha, onde hoje é Espanha, na zona de Valência, e os cristãos depois trouxeram o seu corpo para o norte, para as Astúrias. E eu não sei, ninguém tem feito eco, mas a oração da manhã tem procurado meter um bocadinho de história, um bocadinho de significado, porque nós vivemos um tempo que parece que quer abafar a história, quer abafar. Eu às vezes olho e digo, nós vivemos um tempo extraordinário, temos políticos extraordinários que são capazes de se atrever a limpar a história. Não se limpa o tempo presente, não preocupa nada o tempo presente, mas limpar a história, os males que os outros fizeram. Eu olho para isto, peço perdão, olho para isto, mas ou eu não vejo como é que temos uma classe política, a começar para as Nações Unidas, para a ONU, os políticos extraordinários. É o tempo mais perfeito, nós podemos estar seguros. Eles pretendem limpar os grandes erros da história, mas do tempo presente. E eu olho para isto tudo e, como cristão, como sacerdote, olho com muita perplexidade, muito preocupados em limpar a história, os erros que os outros fizeram. Mesmo agora que o primeiro primeiro-ministro do Canadá, que um homem que se atreveu a unir estas províncias todas. O que foi isto? O que foi isto? Podem usar os argumentos que quiserem, mas que foi isto? Um homem que uniu as províncias todas. Não há outro país no mundo. Podem vir com intelectualismos, podem vir com todas as razões, podem vir com o que quiserem. Eu sou católico e às vezes houve uns conflitos na história dos anglicanos, e o primeiro-ministro do Canadá era anglicano, e certamente houve assim mais conflitos, mas não é por isso. Não é por isso que eu vou pedir para... Irmãos, eu vou continuar-vos a dar autorização todos os dias fazer um bocadinho de história da vida, através do momento daqueles homens e daquelas mulheres, daqueles santos,
porque eu vejo um tempo extraordinário que nós estamos a viver, um tempo fantástico, uma limpeza da história. Agora é que vai ser tudo perfeito. Meus amigos, deixem-me pensar, permitam-me no mundo, permitam-me pelo menos continuar a pensar, que eu tenha liberdade de continuar a pensar. Portanto, muito obrigado a todos os que estão em casa. Nós vamos continuar a rezar aqui o terço, sobretudo com as domingas, mas naquele altar estão os santos todos. O Espírito Santo iluminou a vida de todos os santos. E este tempo dos santos populares que nós não podemos viver, e que mesmo nós em Portugal, que é com tristeza, eu estudei no Porto e ver aquela alegria no São João. Que alegria, que maravilha. Nunca tive a graça de estar em Lisboa, nos Santos Antónios, mas vivi profundamente o São João e sei a alegria daquele povo. E, portanto, está aqui no altar. Também estão aqui o Espírito que iluminou os santos. Portanto, desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, e vamos terminar pedindo a Deus que nos ilumine e que nos dê calma. A barca da limpeza, água na barca, e eu não vejo ninguém para limpar a barca. Eu não vejo ninguém, mas vejo gente preocupada neste pormenor, nesta vírgula, naquele. Isto é que é importante. Eu não sei, mas com o primeiro-ministro do Canadá, um homem que uniu isto tudo, e que vem com argumentos que eu não sei, que não entendo, não percebo, eu sou ignorante, eu não percebo, mas um homem que uniu isto tudo e que é um modelo para o mundo. Eu não tenho passaporte canadiano, eu não tenho, eu sou um imigrante, mas não entendo, e pelo menos que me permitam que diga que não entendo. Então, que seja louvado o Senhor e que nos dê força. Oremos. Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana, ida em paz, e que o Senhor vos acompanhe.